Oi, pessoal, tudo bem? Professora Débora Botan, estou de volta para nós continuarmos aqui a análise dos nossos artigos. A aula de hoje destina-se ao artigo 26 do Código Penal. E o que fala o nosso artigo 26 do Código Penal? Ele trata, pessoal, da imputabilidade penal. E o que nós entendemos por imputabilidade penal? Entendemos por imputabilidade penal, responsabilização penal. Isso mesmo, falou em imputabilidade penal, falou em possibilidade de responsabilizar determinada pessoa criminalmente por uma conduta que tenha praticado, ok? Então o tema da aula de hoje, artigo 26, diz respeito à imputabilidade penal, ok? Então vamos lá, imputabilidade penal significa a possibilidade de responsabilizar criminalmente o agente por uma conduta praticada. Conduta essa descrita na legislação penal como sendo criminosa, ok? Então, toda pessoa maior de 18 anos, plenamente capaz, ok? Toda pessoa maior de 18 anos e plenamente capaz, ela é considerada imputável, ok? Ou seja, ela é considerada capaz de receber sobre seus ombros a responsabilidade criminal por uma conduta praticada. Então, todo maior de 18 anos e plenamente capaz que tirar a vida de alguém responde diante do Código Penal. Todo maior de 18 anos é plenamente capaz, ok? No momento da ação, da omissão, que furtar, subtrair, estuprar, lesionar uma pessoa, irá responder por sua conduta diante do Código Penal. Então, o imputável é todo aquele capaz de ser responsabilizado por suas condutas diante do Código Penal, ok? Ok. Só que ao lado do imputável, nós temos também o inimputável. Quem é o inimputável? É aquele que não responde, né, por seus atos da maneira que um imputável responde. Ok? O inimputável é aquele que recebe uma responsabilização pelos seus atos. Só que ele recebe uma responsabilização diferenciada. Por quê? Porque ele está em outra categoria. Ele está na categoria dos inimputáveis. Então, os imputáveis estão na categoria que, uma vez praticado uma das condutas descritas no Código Penal, recebe as penas e nas modalidades que ali estão descritas. Os inimputáveis, uma vez que pratiquem alguma conduta descrita no Código Penal, legislação penal extravagante, eles vão receber uma responsabilização o quê? Diferenciada. Uma responsabilização diferenciada, certinho? Então, olha só, definição de imputabilidade penal. Imputabilidade penal é a possibilidade de uma pessoa responder criminalmente por uma ação ou omissão que tenha praticado. Então, imputabilidade penal é a possibilidade de uma pessoa responder criminalmente por uma ação ou omissão que tenha praticado. Quem são os imputáveis? Maior de 18 anos e plenamente capaz no momento da prática da conduta criminosa. Ou seja, é a possibilidade, imputabilidade, nada mais é que a possibilidade de eu atribuir a alguém a responsabilidade criminal diante do Código Penal. Esse tema, galerinha, imputabilidade, responsabilidade penal, ele está descrito em 3 artigos, no 26, no 27 e no 28. Então, do artigo 26 até o artigo 28, nós vamos tratar do tema imputabilidade penal, certinho? Nós vamos trabalhar de maneira isolada cada artigo. Uma aula para o artigo 26, outra para o artigo 27 e outra aula para o artigo 28. Vamos lá, então?
Então, toda vez que vocês ouvirem imputabilidade penal, aquele camarada, ele é imputável, você sabe. Ele vai responder pela conduta praticada diante da legislação criminal, ok? Quando falo, olha, ele é inimputável. E você já puxa, ou ele é menor de 18 anos, ou ele é doente mental, e no momento da conduta ele estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. Então, olha só, imputabilidade e inimputabilidade. Viram que legal? Ó, imputabilidade e inimputabilidade. Imputabilidade penal, possibilidade de alguém ser responsabilizado criminalmente. Entende-se? Este que pode ser responsabilizado criminalmente denomina-se imputável. Inimputabilidade penal representa a pessoa que não responde por seus atos pelo regramento natural do Código Penal. Este denomina-se inimputável. O que é o regramento natural do Código Penal? É estabelecer as penas, ok? Tais quais estão descritas no Código Penal. Por exemplo, se um menor é inimputável, nós já vamos ver também no artigo 27. Se um menor tira a vida de alguém, ele não vai responder pelos regramentos naturais do Código, pelo regramento natural do Código Penal. Ele vai responder diante de uma medida socioeducativa, porque menor não pratica crime, menor pratica ato infracional. Professor, e se um doente mental tira a vida de alguém? Nós vamos ver também que ele é o doente mental, ele é inimputável. Então, ele não responde pelo regramento natural do Código Penal. Professora, se ele não responde pelo regramento natural do Código Penal, como que fica a situação dele? Nós vamos ver já, daqui a pouquinho, ok? Então, vamos lá. Artigo 26 do Código Penal. Esse artigo 26, nós temos que ler ele com um detalhe que faz toda a diferença, que desvenda muitas informações para nós. Primeira informação eu quero trazer de cara já para nós. O artigo 26, caput. Artigo 26, caput. Trata dos inimputáveis. Então, artigo 26, caput, trata dos inimputáveis. 26, caput, trata dos inimputáveis. E o artigo 26, professora? Parágrafo único. Ele trata do quê? O artigo 26, parágrafo único, ele trata do semi-imputável. Ele trata do semi-imputável. Ok? Então, já memoriza essa informação, tá, galerinha? Hora que vocês abrem o artigo 26, tá lá, caput, parágrafo único. Vocês já sabem, caput trata dos inimputáveis. Parágrafo único trata do semi-imputável, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro o caput e depois o parágrafo único, certinho? Então, da imputabilidade penal, ou em outras palavras, da responsabilidade penal. Então, quem é inimputável? Inimputável, lembra, nós acabamos de ver, inimputável é aquele, galerinha, isento de pena. Inimputável é isento de pena. Já anota aí no cantinho. Inimputável, isento de pena, ok? Olha só. Artigo 26. Vamos pegar a caneta de outra cor. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá grifado, porque isso aqui faz toda a diferença. Era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Então, o artigo 26, caput,
trata dos inimputáveis. Quem é o inimputável? Inimputável é o doente mental. É é o doente mental que no momento da ação ou omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então vocês notaram que para ele ser inimputável, tem que associar o quê? A doença mental, e que essa doença mental, no momento da conduta, tá? No momento da conduta, não permita a ele entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, para que o agente seja considerado inimputável, nos termos do caput do artigo 26, não basta apenas ser doente mental. Tem que, além de ser doente mental, no momento da ação ou da omissão, ele estar tomado daquela doença mental, ou seja, que aquela doença mental, aquela perturbação mental, impeça ele inteiramente, totalmente, de compreender o caráter ilícito do fato. Deste modo, ele vai ser considerado inimputável nos termos do artigo 26 caput do Código Penal. Ok? Então, o que significa isso? Significa que no artigo 26 caput, o Código Penal adotou o critério biopsicológico. Biopsicológico, ou seja, ou misto, tá? Em relação ao artigo 26 caput, o Código Penal adotou, para fins de imputabilidade penal, o critério biopsicológico ou misto, onde não basta ele ser doente mental. É necessário que no momento da ação ou omissão, essa doença mental interfira na forma dele autodeterminar-se. Por isso o critério de saúde e psicológico, ou seja, não basta ser doente mental. Há que, na hora da ação ou omissão, a doença mental sobremaneira interferir, impedindo ele... E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30, um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.